E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, nessa aula a gente vai fazer a correção das atividades, né? Essas 6 multiplicações de matriz que ficou aí. Primeira coisa que você vai observar na matriz é a ordem, né? Das matrizes você vai multiplicar. Então, vamos escrever a ordem aqui para a gente analisar. Essa primeira matriz aqui, ela tem ordem uma linha por duas colunas. Então, ela é uma matriz de ordem 1 por 2. E essa matriz aqui, ela tem duas linhas e apenas uma coluna. Ela tem uma matriz 2 por 1. Primeira coisa que você vai observar, se o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda coluna. Então, sempre esses dois valores que vai ficar aqui dentro, aqui, ó, eles têm que ser iguais. Se for iguais, eu consigo fazer essa multiplicação. Se não forem iguais esses valores aqui, número de linhas da primeira, número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Se não for igual, você nem precisa fazer porque não vai dar certo, tá? Então, a primeira coisa é observar isso aqui. Observou isso, é igual, então tem como você fazer o produto. E aí, o resultado final lá, a sua matriz final, ela vai ser esses valores aqui, ó. Então, vai ser uma matriz que vai ter uma linha e uma coluna. Então, quando a gente fizer a multiplicação disso aqui, a gente vai obter aqui uma matriz que tem apenas uma linha e uma coluna. E aí, como que a gente vai fazer essa multiplicação, então? A gente sempre vai pegar uma linha e multiplicar por coluna. E aí eu vou multiplicar termo a termo, o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro e assim sucessivamente, até que eu termine todos os termos dessa linha com todos os termos dessa coluna. E aí eu vou somar eles. Então, essa matriz ela vai ficar assim, ó, quando eu fizer a multiplicação. 2 vezes 1 mais 5 vezes 4. E aí eu tenho o último termo ali. Fechou. Como eu não tenho mais nenhuma linha e mais nenhuma coluna, termina aqui a minha multiplicação. E aí vai ficar, usar o parênteses, né? Que usou parênteses. 2 vezes 1 fica 2. 5 vezes 4 fica 20. Vamos fazer isso mais direto, né? Vai ficar então 22. Então a nossa matriz aqui tem apenas um elemento, ou seja, ela só tem uma linha e uma coluna. Então essa foi a multiplicação da letra A. Letra B, aqui é uma matriz de ordem uma linha por 3 colunas, e aqui eu tenho 3 linhas por uma coluna. Esses valores eles têm que ser iguais para poder ocorrer a multiplicação. São iguais, então eu vou conseguir fazer. E aí eu vou obter uma matriz então de ordem 1 por 1, como a gente fez lá na primeira. Então vamos lá. Linha, sempre linha por coluna. Então vai ficar assim. 1 vezes 2, primeiro elemento com o primeiro elemento, mais menos 3 vezes 1, menos 3 vezes 1, mais 4 vezes 5. 4 vezes 5. 1 vezes 2 fica 2. Mais com menos fica menos. 3 vezes 1 fica 3. E 4 vezes 5 fica 20. Somando isso aqui, eu vou ter uma matriz. 2 menos 3 fica menos 1. Com mais 20 fica menos 19. Uma matriz com apenas um elemento, menos 19. Matriz quadrada aqui agora, né? Matriz 2 por 2 e matriz 2 por 2. Então agora eu tenho esses dois elementos, eles são iguais. Quando a matriz for quadrada de mesma ordem, as duas matrizes, essa multiplicação sempre vai dar certo, tá? E o final vai ser também uma matriz 2 por 2. Então agora a gente vai ter várias colunas e várias linhas já para poder operar. Então vai ficar assim, ó. Vou fazer a primeira linha, 5 e 3, com a primeira coluna, 1 e 2. Que vai originar o termo aqui na primeira linha com a primeira coluna. Então vou colocar ele bem aqui em cima. Então 5 vezes 1 mais 3 vezes 2. Percebe que eu peguei o primeira linha com a primeira coluna. E agora eu vou fazer a primeira linha de novo com a segunda coluna, que vai ser o meu termo que vai estar na primeira linha com a segunda coluna. Então eu vou colocar ele aqui à frente. Então vai ficar 5 vezes 4, primeiro com primeiro, segundo com segundo, mais 3 vezes 5. E aí eu vou terminar minha matriz aqui, porque ele não tem mais colunas para eu multiplicar. E agora eu vou repetir o procedimento com a segunda linha. 0 e menos 3 com 1 e 2. Então vai ficar 0 vezes 1 mais menos 3 vezes 2. E por último, segunda linha com a segunda coluna. 0 vezes 4 mais menos 3 vezes 5.
E a partir daqui agora eu vou resolver isso aqui, né? 5 vezes 1 fica 5, 3 vezes 2 fica 6, somando isso aqui fica 11. Eu vou fazer direto porque já é um ensino médio, né? Você já consegue fazer essas continhas de cabeça. 5 vezes 4 fica 20, 3 vezes 5, 15, isso aqui vai dar 35. Aqui, 0 vezes 1 fica 0, isso aqui vai dar menos 6. 0 vezes 4 desaparece e fica menos 15 ali. E aí essa é a nossa matriz de ordem 2 por 2. Letra D. Uma matriz aqui 2 por 2 e aqui uma matriz 2 por 3. Então eu tenho aqui condições de operar. E o resultado final vai ser uma matriz de ordem 2 por 3. Então vamos lá. Primeira linha com a primeira coluna. Então menos 1 e 2 com 3 e 1. Menos 1 vezes 3 mais 2 vezes 1. Primeira linha de novo com a segunda coluna. Menos 1 vezes 8 mais 2 vezes 2. E a primeira linha com a terceira coluna. Menos 1 vezes 3 mais 2 vezes 4. E aí agora repetir o procedimento com a segunda linha. 3 vezes 3 mais menos 4 vezes 1. 3 vezes 8 mais, gosto de fazer a segunda linha com a segunda coluna. 3 vezes 8 mais menos 4 vezes 2. E, por último, segunda linha com a última coluna lá. 3 vezes 3 mais menos 4 vezes 4. E aí vamos fazer operar agora essas multiplicações. Aqui vai ficar menos 3 com mais 2 fica menos 1. Menos 8 com mais 4 fica menos 4. E menos 3 com mais 8 fica mais 5. Na linha de baixo, 3 vezes 3 fica 9. Menos 4 vezes 1, menos 4. 9 menos 4 fica 5. Aqui fica 24 menos 8 fica 16. E 9 menos 16 fica menos 7. E essa é a nossa matriz aí então. Menos 1, menos 4 mais 5, 5, 16 e menos 7. Próxima questão, letra E. Tem uma matriz 2 por 2 e aqui uma matriz 2 por 4. Primeira linha é número de colunas da primeira igual ao número de linhas da segunda, então eu consigo operar e aí a gente vai fazer a multiplicação, linha por coluna. Então, primeira linha com a primeira coluna, eu vou ter 2 vezes 1 mais menos 3 vezes menos 3. Primeira linha de novo com a segunda coluna, 2 vezes 3 mais menos 3 vezes 2. Primeira linha com a terceira coluna, 2 vezes 4 mais menos 3 vezes 4 vezes 1. E primeira linha com a última coluna, 2 vezes 5 mais menos 3 vezes 4. E aí eu fecho porque eu terminei a primeira linha. Agora vamos para a segunda linha. 0 vezes 1 mais 3 vezes menos 3. 0, comendo aqui o pedaço. 0 vezes 3, com a segunda coluna agora, mais 3 vezes 2. 0 vezes 4, mais 3 vezes 1. E 0 vezes 5, mais 3 vezes 4. Para simplificar aqui, essa parte que tem 0 vai sumir, né? Então já vai adiantar nosso cálculo. E aí vai sobrar só a parte de cima para a gente operar e essas operações que sobraram aqui embaixo. Então vai ficar, aqui vai dar 9 positivo, né? Menos com menos mais, 3 vezes 3, 9. Então 9 com mais 2 fica 11. Aqui 6 menos 6 vai ficar 0. 8 menos 12, não, que é 1, né? 8 menos 3 fica 5. E 10 menos 12 fica menos 2.
E embaixo que sumiu, menos 9, 6, 3 e 12. Então essa foi a resposta aí da letra D. Observe que ela é uma matriz de ordem 2 por 4, 2 linhas e 4 colunas. Próxima, dá para vocês visualizar bem aí, né? Ele ficou mexendo, cortou algum pedaço. Letra F, para a gente terminar essa lista. Aqui eu tenho uma matriz 2 por 3 e aqui eu tenho uma matriz 3 por 2. Então, consigo multiplicar. E no final eu vou ter uma matriz 2 por 2. Então, vamos lá. Primeira linha com a primeira coluna. Então, vai ficar 2 vezes 4, mais 3 vezes 2, mais 1 vezes 1. Segunda linha agora, a primeira linha com a segunda coluna, 2 vezes 1, mais 3 vezes menos 3, mais 1 vezes 5. E agora, vamos para a segunda linha. Segunda linha, 4, 0 e 1 com a primeira coluna. 4 vezes 4, mais 0 vezes 2, mais 1 vezes 1. 4 vezes 1, agora com a segunda coluna, mais 0 vezes menos 3, mais 1 vezes 5. E aí agora, só operar essas expressõezinhas, né? Aqui vai ficar 8, com mais 6 daqui 14, com mais 1 então fica 15. Então esse é o primeiro valor. Aqui 2, aqui vai ficar menos 9 e aqui 5. 2 com 5 fica 7, menos 9 fica menos 2. 4 vezes 4, 16. Aqui vai zerar, com mais 1 fica 17. 4 vezes 1, 4. Aqui vai zerar e aqui fica 5. 4 mais 5 fica 9. Então essa é a resposta da nossa multiplicação aí. Matriz 2 por 2, como a gente tinha previsto lá no começo. E uma matriz que tem valores 15, 17, menos 2 e 9. Pessoal, então essa foi a correção aí. Deixa eu colocar aqui para vocês pegar tudo. Essa foi a correção então, né, dessa lista dessa semana. Qualquer dúvida, né, espero que vocês tenham conseguido fazer antes da explicação. Se não conseguiu fazer, a correção tá aí, é só fazer no caderno. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, tá, para estar tirando as dúvidas. Então até a próxima aula, um abraço.